Miguel nunca pensou que uma única frase pudesse destruir o que restava da harmonia familiar. Quando ele se levantou da mesa durante o jantar de domingo na casa da família em Lisboa e anunciou com voz clara: "Eu sou gay e quero apresentar-vos o Rafael", o tempo pareceu parar para todos. O que ele não esperava era que esta decisão pública, partilhada também nas redes sociais momentos depois através de uma foto com o namorado, fizesse a família de 3 irmãos entrar em completo caos. O pai, Manuel, um homem de 60 anos com o rosto marcado pelas rugas do trabalho duro na construção civil, deixou cair o garfo com um barulho seco. "O quê? Isto é uma brincadeira de mau gosto, Miguel. Nós não criámos um filho assim", exclamou ele, a voz tremendo de raiva e incredulidade. A mãe, Ana, levou as mãos à boca, os olhos enchendo-se de lágrimas instantaneamente, enquanto olhava para o filho mais novo como se o visse pela primeira vez. António, o irmão mais velho, de 32 anos, casado e pai de uma menina pequena, bateu com o punho na mesa. "Tu estás a destruir a família, Miguel. Como é que vais explicar isto aos nossos amigos e à empresa? Eu trabalho com pessoas conservadoras, isto vai manchar o nosso nome." Pedro, o irmão do meio, de 28 anos, ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Ele sempre fora o mais próximo de Miguel, partilhando confidências durante a adolescência, mas isto era algo que nunca tinha suspeitado. "Espera aí, vamos falar com calma", disse Pedro, tentando acalmar os ânimos, mas o pai interrompeu-o imediatamente. "Calma. O nosso filho é um invertido. Isto é contra a natureza, contra Deus. Em que é que falhamos, Ana?" Miguel sentiu o coração apertar no peito. Durante anos, ele tinha guardado este segredo dentro de si, lutando contra o medo da rejeição num país que, apesar de progressista nas leis, ainda guardava resquícios de tradição nas famílias católicas como a sua. Tinha conhecido Rafael há 2 anos, num curso de formação para professores em que Miguel dava aulas de história no liceu. Rafael, designer gráfico, era paciente, compreensivo e tinha ajudado Miguel a aceitar-se. Mas agora, com a confissão pública, impulsionada por um post impulsivo após uma discussão com António sobre ser homem de verdade, tudo explodia. A discussão prolongou-se pela noite. Manuel recusava-se a ouvir razões, citando a Bíblia e os valores com que tinham sido educados. Ana chorava em silêncio, dividida entre o amor pelo filho e o medo do que os vizinhos diriam no seu bairro tradicional de Alfama. António ameaçava cortar relações, preocupado com o impacto no seu negócio de imobiliária e na reputação da família. Apenas Pedro tentava mediar, perguntando a Miguel como se sentia e se aquilo era sério. Miguel explicou, com lágrimas nos olhos, como tinha sofrido em silêncio, fingindo namoradas para agradar à família, sentindo-se preso numa identidade falsa. "Eu não escolhi isto, pai. Eu sou assim e amo o Rafael. Quero que me aceitem como sou." Mas as palavras caíam em ouvidos surdos. O pai levantou-se e saiu da sala, batendo a porta. A mãe seguiu, murmurando orações. António lançou um olhar de decepção profunda a Miguel antes de sair também, murmurando que precisava de pensar. Só Pedro ficou, abraçando o irmão mais novo. "Isto vai passar, Miguel. Mas vai ser duro. O que vais fazer agora?" Miguel não sabia. A noite foi longa, cheia de mensagens de Rafael a perguntar como tinha corrido, e de dúvidas internas. Seria esta a liberdade que procurava ou o início do fim da família que tanto amava? No dia seguinte, as redes sociais já fervilhavam. Um amigo da família tinha partilhado o post de Miguel, e comentários mistos chegavam, alguns de apoio da comunidade LGBT de Lisboa, outros de choque e condenação de conhecidos mais velhos. Miguel sentiu-se exposto, vulnerável, mas também estranhamente aliviado. Pela primeira vez, não precisava de esconder quem era. No entanto, o preço era alto. António telefonou cedo, furioso, dizendo que o pai tinha passado a noite em claro e que a mãe estava inconsolável. "Tu não pensaste nas consequências, irmão. Isto não é só sobre ti." Miguel respondeu que tinha pensado durante anos, mas a pressão familiar nunca lhe permitira falar. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas de Lisboa, perto do Rio Tejo, Miguel refletia sobre a sua vida. Crescer com 2 irmãos mais velhos tinha sido uma competição constante por atenção paterna. António, o responsável, sempre o exemplo. Pedro, o rebelde leve, o mediador. E ele, o caçula sensível, interessado em livros e arte em vez de futebol. A descoberta da sua orientação tinha vindo na adolescência, durante uma viagem escolar a Sintra, quando se sentira atraído por um colega. Mas o medo do escândalo na família tradicional impedira-o de agir. Agora, com 25 anos, professor respeitado, ele queria viver autenticamente. Rafael esperava-o num café perto da Praça do Comércio, o rosto preocupado. "Como foi, amor?" perguntou Rafael, segurando a mão de Miguel discretamente. Miguel contou tudo,
e Rafael ouviu, oferecendo apoio. Eles precisam de tempo. A sociedade portuguesa mudou muito desde os anos 80, mas as famílias demoram mais. De volta à casa, a tensão era palpável. O jantar não foi repetido. Manuel mal falava com Miguel, limitando-se a olhares de desaprovação. Ana tentava mediar, cozinhando pratos favoritos do filho, mas evitando o tema. António evitava visitas, concentrado no trabalho. Pedro visitava mais, trazendo conversas sobre aceitação e contando que tinha lido sobre direitos LGBT em Portugal, onde o casamento gay era legal desde 2010. Talvez o pai venha a entender, dizia Pedro. Mas Miguel duvidava. Cada dia era uma luta interna, o desejo de manter a família unida versus a necessidade de ser fiel a si mesmo. Ele questionava se a sua decisão tinha sido egoísta ou corajosa. As noites eram preenchidas com insônias, recordando as palavras duras do pai e o choque nos olhos da mãe. No fim dessa primeira semana, Miguel decidiu mudar-se temporariamente para a casa de Rafael, num apartamento moderno em Campo de Ourique. Não era uma ruptura total, mas um espaço para respirar. Rafael, com a sua calma, ajudava-o a processar as emoções, falando de como a sua própria família no Porto tinha reagido melhor anos antes. Juntos, passeavam pela cidade, visitando o Mosteiro dos Jerónimos e o Oceanário, encontrando momentos de paz no meio da tormenta. Miguel crescia, aprendendo a valorizar o seu valor além da aprovação familiar. Mas o coração doía com a distância dos irmãos e pais. Seria possível reconciliar? A pergunta pairava no ar enquanto Lisboa brilhava sob o sol de outono. No dia seguinte, a luz da manhã entrava pelas janelas da casa antiga em Lisboa como se nada tivesse acontecido, mas o ar estava carregado de tensão. Miguel acordou com o coração pesado, lembrando-se do silêncio que se seguiu à sua confissão na mesa de jantar. António, o irmão mais velho, já estava na cozinha preparando o café com movimentos bruscos. Tu não pensaste na mãe, no pai. Na nossa reputação, disparou ele assim que Miguel apareceu. Pedro, o irmão do meio, observava em silêncio, mas os seus olhos traíam um turbilhão interno. Ele sempre fora o mais próximo de Miguel, partilhando confidências durante a adolescência, mas isto era algo que nunca tinha suspeitado. Espera aí, vamos falar com calma, disse Pedro, tentando acalmar os ânimos, mas António interrompeu imediatamente. Calma. O nosso irmão é gay e agora toda a gente sabe. Isto vai destruir a família. Miguel sentiu um aperto no peito. Durante anos, ele tinha admirado a força de António, mas agora via o irmão mais velho sob uma luz nova. Internamente, Miguel lutava com memórias próprias de dúvidas na adolescência que ele enterrara fundo. Talvez eu devesse ter visto os sinais, pensou ele enquanto saía para o jardim. Mais tarde, Miguel encontrou-se com Rafael no Parque das Nações. Alguém vazou no social media, disse Rafael preocupado. Uma foto nossa no café. Os comentários estão a explodir. Miguel sentiu o pânico subir. A decisão pública agora era irreversível. Eles caminharam ao longo do rio, discutindo o futuro, o medo da rejeição social em Portugal apesar das leis progressistas. Rafael abraçou-o discretamente, vamos enfrentar juntos. Mas Miguel sabia que o caminho para a aceitação da família seria longo e doloroso. Pedro, sozinho em casa, ligou para um amigo em segredo, confessando a confusão que a revelação do irmão causara. Eu amo os meus irmãos, mas isto muda tudo. A conversa revelou camadas de insegurança em Pedro, que temia perder o equilíbrio familiar que ele tanto valorizava na sua carreira estável. António, por sua vez, telefonou para o pai e contou tudo com detalhes exagerados, criando ainda mais mal-entendidos. Manuel, já abalado, sentiu-se traído não só por Miguel mas também por Pedro, que tentara defender o irmão. A família reuniu-se novamente à noite, mas as palavras foram duras. António acusou Miguel de egoísmo, tu só pensas em ti mesmo. E a nossa sobrinha? Como vou explicar isto a ela? Miguel tentou responder, mas a voz falhou. Ele via nos olhos do irmão não só raiva, mas medo verdadeiro de perder o respeito que sempre tivera na comunidade. Rafael, nesse meio tempo, sugeriu a Miguel que escrevesse uma carta à família, explicando o seu percurso emocional. Miguel passou horas no apartamento de Rafael, escrevendo sobre as noites de insônia na adolescência, sobre o dia em que percebeu que amava homens e sobre o apoio silencioso que Rafael lhe dera durante 2 anos. Quando enviou a carta por e-mail para todos, a resposta foi mista. Ana respondeu com um simples, amo-te, filho, mas Manuela apagou a mensagem sem ler. António enviou uma resposta curta e fria, isto não muda nada. Pedro, porém, telefonou imediatamente, irmão, vou tentar falar com o pai. Não desistas. Aquela conversa deu a Miguel um fio de esperança, mas também o fez questionar se valia a pena continuar lutando. Os dias seguintes trouxeram mais tensão.
Miguel voltou ao liceu e sentiu olhares estranhos dos colegas professores. Alguém tinha visto o post. Um aluno até lhe perguntou diretamente, e Miguel respondeu com honestidade, mas o coração batia forte. Em casa, Ana preparava almoços extras para o filho, tentando manter a ponte, mas Manuel evitava o quarto de Miguel como se estivesse contaminado. Pedro organizou um passeio só entre os três irmãos ao Castelo de São Jorge, na esperança de reconciliação. Lá em cima, com a vista de Lisboa aos pés, António finalmente desabafou: "Eu tenho medo por ti, Miguel. O mundo ainda é duro." Miguel abraçou pela primeira vez em semanas. "Eu sei, mas esconder-me estava a matar-me por dentro." Pedro ouvia, processando o seu próprio crescimento. Ele começou a ler livros sobre identidade e a conversar com amigos abertos. No entanto, uma traição inesperada veio de António. Ele partilhou a carta de Miguel com um primo distante, que espalhou rumores na família alargada. Miguel descobriu através de uma mensagem de uma tia e sentiu-se traído. "Como pudeste?" perguntou ele a António por telefone. A resposta foi defensiva: "Eu só queria ajuda." Aquela noite Miguel chorou nos braços de Rafael, questionando se a família valia o sacrifício. Rafael sugeriu uma pausa: "Talvez devesses mudar-te definitivamente para cá." Miguel considerou, mas o amor pelos irmãos pesava mais. Ele decidiu ficar, mas com uma condição interna: não voltar a esconder-se. A tensão aumentava, mas também plantava sementes de compreensão. Pedro começou a defender Miguel abertamente, e até Ana se juntou a uma conversa honesta com o marido. Lisboa, com as suas ruas iluminadas, testemunhava o início de uma transformação lenta. A traição de António ecoava na mente de Miguel como um eco doloroso. Ele passou dias evitando o irmão mais velho, caminhando sozinho pelas ruas de Belém, onde o vento do Tejo trazia memórias de infância com os três irmãos a jogar futebol no jardim. Rafael, sempre presente, propôs uma viagem curta a Sintra para clarear a mente. Lá, entre os palácios e florestas, Miguel desabafou sobre o medo de perder os laços familiares. "Eu sacrifiquei anos de felicidade para não magoar ninguém, e agora eles sentem-se magoados de qualquer forma." Rafael ouviu, lembrando o próprio coming out anos antes. O sacrifício maior é viver uma mentira. De regresso a Lisboa, a crise familiar atingiu um pico quando Manuel sofreu uma pequena crise de saúde, uma dor no peito que o levou ao hospital. Todos correram para lá, e no corredor frio, António finalmente admitiu o erro: "Eu traí-te porque tinha medo, Miguel." Medo de mudar. Miguel perdoou, mas a ferida ainda latejava. Pedro, nesse momento, assumiu o papel de mediador definitivo, organizando uma reunião familiar em casa. "Nós três somos irmãos para sempre. O pai precisa de nós unidos." A conversa durou horas, cheia de lágrimas e silêncios. Miguel explicou o seu amor por Rafael não como escolha, mas como parte de quem era. António ouviu pela primeira vez sem interromper. Miguel decidiu sacrificar temporariamente a sua independência, voltando para casa para apoiar o pai durante a recuperação. Rafael compreendeu, visitando discretamente. Aquelas semanas trouxeram momentos de reflexão profunda. Miguel via o pai, outrora rígido, a ler artigos sobre direitos LGBT que Pedro lhe deixara na mesa. Ana cozinhava para todos, criando uma atmosfera de normalidade forçada mas necessária. Os mal-entendidos diminuíam lentamente. Pedro confessou ao irmão que tinha questionado a própria masculinidade durante dias, mas agora sentia orgulho de Miguel. "Tu és mais corajoso do que eu." O sacrifício de Miguel, adiar planos de viver com Rafael, trouxe frutos inesperados. Uma noite, Manuel chamou o filho para uma conversa privada. "Eu não entendo tudo, mas não quero perder-te." Foi o primeiro passo. António, embora ainda hesitante, parou de evitar Rafael e até o convidou para um café. O crescimento era lento, mas real. Miguel sentia-se mais forte, compreendendo que o amor familiar não era perfeito, mas podia evoluir. A recuperação de Manuel trouxe a família mais perto do que nunca. No hospital e depois em casa, os três irmãos revezavam-se ao lado do pai, partilhando histórias da infância que uniam em vez de dividir. Miguel contava anedotas leves sobre as aulas, Pedro falava das suas viagens, António lembrava momentos de brincadeira. Rafael visitava com flores e livros, e Manuel, pela primeira vez, apertou-lhe a mão. "Obrigado por cuidar do meu filho." Aquela frase simples foi um marco. Miguel refletia sobre os meses passados, o choque inicial, as discussões, o sacrifício de adiar a vida a dois. Ele via agora como cada escolha tinha moldado não só ele, mas também os irmãos. António começou a ler sobre histórias LGBT em Portugal, reconhecendo que o país mudara mais do que ele imaginava. Pedro tornou-se aliado ativo, acompanhando Miguel a eventos discretos da comunidade em Lisboa. A mãe Ana organizou um jantar especial, convidando Rafael oficialmente. "Vocês são bem-vindos aqui."
No entanto, um último mal-entendido surgiu quando um primo distante criticou a família nas redes. António defendeu-os publicamente pela primeira vez, postando uma mensagem de apoio ao irmão. Miguel sentiu o coração encher-se de gratidão. O pai, já em casa, assistiu à cena e murmurou: talvez eu tenha sido demasiado duro. A saúde frágil de Manuel serviu de catalisador para que todos olhassem para dentro e questionassem os preconceitos herdados. Meses depois, a família reunia-se novamente à mesa de domingo, agora com Rafael sentado ao lado de Miguel. O riso voltara, tímido mas genuíno. António contava piadas sobre o seu negócio, Pedro planeava uma viagem dos irmãos a Porto para visitar a família de Rafael. Manuel, mais calado, observava o filho com um olhar novo, cheio de respeito silencioso. Ana sorria, vendo os três irmãos unidos como nunca. Miguel olhava para todos e sentia o crescimento dentro de si. Ele tinha enfrentado o medo, o conflito e a perda temporária, mas ganhara uma versão mais autêntica de si mesmo e uma família que evoluíra. Rafael apertou-lhe a mão por baixo da mesa, um gesto discreto mas poderoso. Lisboa, com as suas luzes ao entardecer, parecia aprovar. O caminho não fora fácil, mas cada passo valera a pena. É verdade que o preconceito familiar sempre prevalece sobre o amor verdadeiro. Verdadeiro ou falso?